Olá, tudo bom? Mais uma vez, meus agradecimentos a todos vocês. Obrigado por participar do canal, tá? Gostaria de dizer para vocês que hoje a gente tem um vídeo sobre bombas de lama. A gente falou anteriormente aí na parte de controle de pouso, kick, e agora a gente vai para as bombas de lama. As bombas é o coração da parte de circulação de fluido, né? Então vamos lá. Vamos começar aí vendo aí essa apresentação aí sobre este equipamento, tá? Então a gente vai fazer uma pergunta bem específica. Por que bomba de lama triplex? Então, é uma bomba alternativa de 3 pistões. Vamos dar algumas características, né? A depender do fabricante, pode ter módulos de sucção e descarga integrado ou separado, que é mais comum. Módulo de sucção, módulo de descarga. Ela tem uma capacidade de bombear alta vazão com alta pressão. Uma bomba robusta, né? E tem uma baixa manutenção no power end. Fácil manutenção no fluid end e uso com fluidos agressivos. A lama, o fluido de perfuração, é um fluido agressivo. Temos ainda a capacidade de alterar esses parâmetros de vazão e pressão com troca de pistões e camisa. Muito rápido e fácil. Eu posso dizer ainda que pode ser acoplado a um sistema de potência elétrica, com controle integrado a outros sistemas. Aí eu estou dando um exemplo aí, em estado degradado, onde você tem lá a parte de PMS, que controla toda a energia produzida no navio, e você tem lá um controle que é o phaseback, que em caso de necessidade, o que é que vai acontecer? Ele vai dar a preferência para os thrusters do navio e vai tirar a potência da bomba de lama, transferir esta potência para que o navio se mantenha na posição dinâmica lá. Beleza? Vamos lá. Agora a performance. Uma tabela aí de uma bomba. Estou dando aí como exemplo, onde você tem os tamanhos, os diâmetros de camisas, e você tem aí toda a variação em relação à potência, pressão, vazão, correspondente a esses diâmetros de camisa. Uma parte importante destacar aqui que o fluid end é uma parte que interessa muito a disciplina de perfuração. O power end é a parte de mecânica e a parte de drives, parte de elétrica, o setor de elétrica. Então temos aí 3 departamentos envolvidos com esse equipamento. Tranquilo?
Na parte de perfuração, o drilling, nós vamos ver aí, pessoal, aí o torrista, principalmente, o homem de bomba e assistente de torrista, vão fazer toda a parte de manutenção ali na parte dessas trocas de camisas, pistões, válvulas. A gente tem as partes de módulo de sucção, módulo de descarga, sede e válvulas, sucção e descarga, camisa, pistão, temos uns filtros de descarga, outro filtro de sucção também, o amortecedor de vibração, choque absorver, bomba de refrigeração de camisas, válvulas de segurança. Bom, neste slide aí, eu gostaria de dizer que é muito, muito importante saber o tipo de fluido que você está usando e se você está usando o equipamento de borrachas, gachetas, tipo de pistões, estão corretas. Então você tem essa tabela aí, cores, né? Qual o composto que tem nessas peças e que você tem que se adequar e colocar. Neste exemplo, nós temos aí do fabricante NOV. Então você tem que pegar a tabela de cada fabricante e verificar qual o melhor composto de borracha que você vai utilizar na sua bomba, a depender do tipo de fluido que você está usando. Tranquilo? A mesma coisa, você vai para a parte de válvulas e pistões. E também na parte de gachetas, de tampões, tudo que for ali para fazer retenção. Tranquilo? Usou borracha, você tem que se adequar e usar o melhor composto para você se adequar. Bom, uma das coisas que eu acho até hoje muito difícil para a manutenção preventiva, preditiva, que existe de controle, é na parte de você fazer esse controle do fluid end. Essas partes que eu citei aí, camisas, pistões, válvulas. Então isso tem que ser feito de maneira diária, pelo torrista. O assistente sondador também pode ajudar, porque você tem que anotar as horas trabalhadas e você controlar isso de maneira quase que manual e dando um input ali em uma tabela do Excel, por exemplo, e você determinar ali qual seria o melhor momento para você fazer uma manutenção preventiva. Então você tem que ir analisando, né, esses componentes e você fazer um gráfico aí, o melhor momento para você fazer uma reposição preventiva antes da falha e você não entrar em downtime, beleza? Então fica um alerta aí para o pessoal aí de manutenção, controle de manutenção, que como seria a melhor maneira de se adequar para que a gente não entre no erro, melhor dizendo, ficar fazendo isso manualmente todo dia. Bom, outro elemento que compõe aí na parte de bomba, o amortecedor de vibração, né? E este amortecedor é responsável justamente para dar uma estabilidade naqueles pulsos que eu falei lá atrás, do MWD, LWD, que estão na coluna de perfuração, que tem todos os dados emitidos para a superfície através de pulsos, né?
Então, se a bomba não está com este amortecedor muito bem calibrado e absorvendo bem, os sinais de pulsos que vão ser recebidos vão ser cheios de ruídos. E aí vai ter uma informação de dados muito ruim. Não vão conseguir. Além do mais, as vibrações que provoca em linhas é muito alta. Então isso é muito importante. Normalmente, os fabricantes dão uma tabela lá de pré-carga de nitrogênio, trabalha com uma parte com nitrogênio. Por regra geral, é 1/3 da pressão de trabalho, você vai trabalhar. Mas você deve acompanhar a indicação do fabricante. Válvula de segurança automática. As sondas modernas têm estas válvulas muito boas. As outras manuais estão quase sendo eliminadas do mercado, porque dão muito trabalho, muita falha. E aí temos essa aí que é muito prática. Você tem a segurança dela abrir na pressão ajustada e ela retornar automaticamente para uma pressão mais baixa anteriormente, tá? Então tem todo essa da NOV, a Titan BX, aí é muito boa a válvula, eu recomendo que você utilize esta válvula. E temos a válvula de segurança manual, muitas sondas têm essas válvulas também. É por mola, onde você ajusta ali com uma chave a pressão da mola e tem uma escala, não é muito precisa igual aquela eletrônica lá que a gente viu, e você ajusta ali naquela escala a pressão máxima de trabalho. Tem outros modelos, temos o pino cisalhante que você vai colocando ali. O pessoal se atrapalha muito, às vezes não seleciona o pino correto, muito perigoso até por sinal. E eu recomendo que, na medida do possível, que troque para as válvulas modernas. Bombas de pré-carga. São as bombas centrífugas que vai te dar uma melhor condição da sua bomba de ter uma melhor eficiência volumétrica. Isso vai lhe garantir que você vai carregar, colocar fluido dentro das camisas suficiente para você manter uma eficiência volumétrica alta. Tá legal? É muito importante. Isso não quer dizer que se eu tiver um tanque com um head, né, ou seja, de uma altura alta, você nem precisa dessa bomba de pré-carga, porque a própria altura e a pressão hidrostática que vai acontecer já é suficiente para dar uma eficiência volumétrica boa. Power Ender. Vamos ver um vídeo aqui agora que é muito interessante. Aí temos a bomba de lama, temos uma correia que está fazendo aí a potência para a bomba, né, do motor elétrico para a bomba. E aí a gente vai agora abrir a tampa e a gente vai ver aí toda a parte mecânica funcionando aí. O eixo de manivela ali, como se fosse um carro, né? E aí vai passar do movimento ali rotativo para o movimento retilíneo, né? Vamos ver. Olha, justamente aí você tem aí todo o funcionamento do Power End, né?
onde você tem ali uma coroa ali e o peão ali impulsionando o eixo de manivela. E você tem, logicamente, tem a parte de lubrificação, muito importante, né? Começa ali, todo o sistema de lubrificação dessas partes. Você tem ali nos mancais, as telhas, né? O pessoal chama, né? Pony rod, que vai se acoplar ao pistão, né? E aí você tem os blocos ali, que são os mancais. Você está vendo agora o pistão e as duas válvulas de sucção e descarga trabalhando. Uma fecha, outra abre. Então admite, fecha, aí coloca no sistema e assim é contínuo, direto, tá? Olhando de frente essa parte do fluente, tá? Vamos olhar de frente aí, você está bem claro aí. As válvulas são defasadas, né, no seu funcionamento aí, abertura e fechamento. Os três módulos ali funcionando tranquilamente. Depois a gente pode entrar em mais detalhe futuramente dessas válvulas e sedes, certo? Agora temos lá o motor, olha lá, choque absorver, que é a parte lá de nitrogênio em cima, um diafragma funcionando. Essa é uma bomba Innovate, inclusive tem 2 amortecedores, tá? E aí a gente volta para outra parte do sistema de lubrificação, tá? Você vê como é toda a parte, inclusive tem uma parte do kart ali que fica imerso no óleo. Logicamente que tem sistema de filtragem, tudo, entra toda a parte de manutenção dentro do sistema aí. Tá? E o óleo retorna, tudo isso é monitorado, tem sensores, tá? Todos têm os sensores. Aí tem menos uma cai com as telhas e é deslizamento ali, e que tem que ser também aferido periodicamente. A manutenção lá com o seu plano de manutenção aí. Os mecânicos, entra a parte de mecânica nesse sistema aí. Tá bom? Vamos ver aqui a parte de motores elétricos. A gente tem uma foto aí, o switchboard de drilling, que ali está toda a parte de drive, está dizendo, retificadores, controle dos motores, né? Os VFDs. E nessa sala de switchboard, você tem também todos os controles dos equipamentos de perfuração, tá? Inclusive, lá da plataforma dos motores do guincho, top drive, então, e todos os auxiliares, todas as bombas. Então temos uma sala de controle da parte de perfuração concentrada ali e controlado toda vez que você vai fazer uma manutenção, onde você tem que isolar o equipamento, tem que desligar e colocar cadeado. Isso você faz o cadeado nos breaks, né? Por permissão de trabalho, por PT. Beleza? Vamos ver a parte da bomba de lama na parte de eletrônica, um pouco. Então, a gente viu lá as bombas. Esse controle da bomba, ele é transferido para o sondador e lá você tem o controle dela por uma que chama HMI, Human Machine Interface, né?
Então, na cadeira do sondador, hoje, as novas, por exemplo, estou falando de coisas mais modernas, não é aquele tempo de ainda na alavanca, chamado pé de cabra. Então a gente tem hoje lá um keypad, onde você, sondador, seleciona a bomba, faz todos os ajustes ali. Nesta interface aí tem alguns interlocks, né, como IBOP, que é uma válvula que vai no top drive, que ela tem um comando de abertura e fechamento, e logicamente que quando você liga a bomba, se ela estiver fechada e não tiver uma abertura automática, vai estourar a válvula de segurança lá embaixo, porque vai atingir a pressão máxima ajustada. Então é muito importante ter estes interlocks. E assim como outro, falhas em bombas auxiliares, também não deixa a bomba partir, falha nos ventiladores, e tudo isto é controlado também. Tem um sistema de alarme que vai indicar para o sondador o que é que está acontecendo com as bombas de lama. Tá? Por enquanto é só, como diz o outro, por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado, tá? Compartilhe o canal, comente, deixem seu like, é importante isso. Vamos lá, tá? E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.